Olá, estudante, que alegria é, recebê-los, que alegria nós estar aqui em mais uma aula. Hoje nós vamos falar de classes gramaticais. Então, o nosso ênfase hoje vai ser em pronomes, conjunções e nos verbos. Qual que é o objetivo dessa aula? Compreender as funções e classificações de pronomes, conjunções e verbos. Identificar a aplicação correta dessas classes gramaticais nos textos. Preparar-se para responder questões interpretativas e gramaticais dos vestibulares. Então, esses são os nossos objetivos aqui hoje. Vamos ver o que nos aguarda então agora. Vamos lá. Por que estudar classes gramaticais? As classes gramaticais organizam as palavras na língua portuguesa. Entre as mais cobradas nos vestibulares, destaca-se então pronomes, conjunções, verbos, né? Vamos lá para cada um deles. Pronomes são essenciais para a interpretação e coesão textual. A conjunção ou conjunções, base para entender a relação lógica entre ideias. E verbo é fundamental para a estrutura e o sentido das orações, da frase. Nos vestibulares como Enem, FUVEST, Unicamp, Unesp, vestibulares militares e provões regionais, exploram os erros de uso, ambiguidades, transformações de sentido e reescritas e equivalências. Lá nos pronomes, o que são então, né? O que são pronomes? São palavras que substituem ou acompanham o substantivo, evitando a repetição, estabelecendo então uma coesão, certo? Ali então, ó, as suas classificações, dentre elas eu tenho pessoal, possessivo, demonstrativo, relativo, indefinido, interrogativo e reflexivo. Dentro de cada um deles, vamos explorar então. Ali no meu pronome possessivo, eu, tu, ele, nós, indicam a pessoa do discurso, né? O possessivo, meu, seu, nosso, que indica a posse de algo. O demonstrativo, este, esse, aquele, né? Que vai localizar no tempo e no espaço. Então, localizam no tempo e no espaço. O relativo, que é que, quem, cujo, que retoma, então, termos anteriores do que vai ser falado. Indefinido, alguém, tudo, nenhum, indicam generalidade ou imprecisão. E no interrogativo, que, qual, quem, introduzem perguntas. No reflexivo, o me, o te e o se, que vai indicar então a ação que recai sobre o sujeito. O que são os pontos chaves importantes? Vestibulares adoram pronome relativo e demonstrativo. É essencial identificar o referente do pronome no texto. Olha ali um exemplo prático, então. O livro que comprei é excelente. Este capítulo trata do tema que discutimos. Cada um deve fazer a sua parte. Já nas conjunções, são palavras que conectam orações ou termos, criando diferentes relações de sentido. Na sua classificação, nós temos as aditivas, adversativas, casuais, consecutivas, concessivas, condicionais, conclusivas, comparativas e temporais. Ali, por exemplo, na aditiva e nem, vai somar ideias, soma de ideias. Nas adversativas, o mas e o porém, oposição e contraste. É a ideia que está trazendo, essa é a relação que estabelece. Nas casuais, porque, já que, indicam causa. Nas consecutivas,
de modo que, com consequência, as consecutivas, né, a concessiva, embora e mesmo que trazem ideia de concessão de algo, né? As condicionais, se e caso, né, traz essa condição, se eu for, se você for, caso vá, caso aconteça algo. Então, traz essa ideia de condição de algo, de condição da ideia. Na conclusiva, logo e portanto, são conclusão, trazem essa ideia de conclusão já. A comparativa, como e assim como, traz essa ideia então de comparação, comparar algo assim como se fazia os astecas no tempo antigo. É isso. As temporais, quando e enquanto, indicam tempo. O tipo da conjunção já traz à tona a relação que vai estabelecer. É simples. Olha ali os pontos chaves importantes. Mudança de conjunção pode alterar o sentido da frase, isso é importante. Os vestibulares frequentemente testam coesão, substituições e reescritas em cima, então, de isso precisa ser trabalhado. As conjunções precisam ser trabalhadas, então, ali, quando eles fazem a coesão, a substituição e a reescrita. Olha os exemplos práticos ali. Estudou muito, mas não passou. Já traz a ideia ali, ó. O cidadão ele está estudando, mas aconteceu alguma coisa, um imprevisto durante a prova e ele não passou. Se chover, não sairemos. Se chover, se não chover, a gente vai. Olha a ideia que está trazendo já. Está cansado, portanto, precisa descansar. Portanto, precisa descansar. Olha, tá vendo como cada uma dessas conjunções já nos trazem à tona na nossa mente, no nosso pensamento, o que a relação que está sendo estabelecida? É simples isso, é muito fácil. Quando a gente treina, a gente pratica, a gente consegue entender. Já os verbos, né? Palavras que indicam ação, estado ou fenômeno, né? Temos tempos verbais, presente, passado, futuro, os modos verbais, indicativo, que traz a certeza, o subjuntivo, que traz ali hipótese, o imperativo, que traz a ordem, vozes verbais, ativa, passiva, reflexiva, regência verbal, relação do verbo com o complemento, é um com o outro. A concordância verbal é o verbo concordando com o sujeito. Coisas que nós já vimos no ensino médio, vimos no fundamental e nós vamos rever aqui agora. Olha lá, ó, a FUVEST e vestibulares militares cobram regência e concordância. O Enem foca no impacto dos tempos verbais na construção do texto. O exemplo de voz ativa. O aluno escreveu a redação. Quem é que faz a ação? O aluno, tá? O aluno faz a ação de escrever a redação. Na voz passiva, a redação foi escrita pelo aluno, tá? Já mudou, inverteu, né? Ele foi escrita, a redação foi escrita pelo aluno. Olha a diferença o aluno escreveu para, a redação foi escrita. Olha que diferença da voz ativa para a passiva. E a concordância? Fazem 5 anos que estudo. Simples, olha. Fazem 5 anos que estudo. Fazem 5 anos que estou no cursinho. Fazem 2 anos que estou no cursinho, me preparando para o vestibular. Olha só, a concordância é isso. Tudo precisa concordar. Tudo precisa fazer sentido quando eu falo. Precisa sair da minha boca fazendo sentido e aqui da minha cabeça entender que faz sentido. Já na regência, ó, assistir ao filme. Ao filme, estou vendo algo, né? Isso é uma regência. Tá concordando, né? Assistir ao filme.
E aqui, agora nós vamos prestar um pouco mais de atenção. Trouxe aqui uma ideia, uma tabela para a gente conseguir nos preparar melhor para os estudos, né? As observações por vestibulares, tá? Então, no Enem, o foco principal é interpretação, relações coesivas e tempos verbais. Na FUVEST, o foco principal é regência, concordância e vozes verbais. Na Unesp, o foco principal vai ser o uso de conjunções e equivalências. Na Unicamp, o foco principal é relações lógicas, coesão e coerência textual. E nos vestibulares militares, o foco principal é estrutura, regência e função sintática. Vamos fazer um exercício de fixação para a gente conseguir entender. Na questão 1 da FUVEST, vai ter assim para nós. Leia a frase. Maria saiu cedo porque precisava estudar. Substitua a conjunção porque por outra que mantenha o sentido. Coloquei a resposta embaixo para a gente conseguir entender e conseguir já pensar. Por quê? Maria saiu cedo porque precisava estudar. Preciso achar uma conjunção, então, que tem o mesmo sentido do porquê. Eu posso pensar, então, olha, ó, Maria saiu cedo já que precisava estudar, ou visto que precisava estudar, uma vez que precisava estudar. Mudei o porquê, tirei o porquê, porém eu deixei o mesmo sentido da conjunção porquê. Na questão 2 lá no Enem, ó, leia o trecho. Estes problemas não devem ser resolvidos com urgência. O pronome estes retoma qual termo no contexto? Simples, o termo imediatamente anterior que especifica os problemas citados. É simples. Estes problemas retomam o termo imediatamente. É simples. É a urgência do problema. Na questão 3 lá da Unicamp, transforme a frase. O professor corrigiu as provas com atenção. Para a voz passiva, nós vamos transformar. Então, as provas foram corrigidas com atenção pelo professor. Foram corrigidas com atenção pelo professor. O professor não corrigiu com atenção. As provas elas foram. Houve a ação de ser corrigidas ali agora com atenção pelo professor. Na voz ativa. Agora foi para a voz passiva, né? As provas foram corrigidas pelo com atenção pelo professor. Ou seja, quem faz a ação vai lá para o final da frase. E quem sofre a ação vai lá para o começo da frase. Olha essa invertida que teve. Na questão 4, analise a oração, estudo bastante, portanto, terei bons resultados. Qual a relação de sentido estabelecida pela conjunção, portanto? É uma conclusão, né? Ó, estudo bastante, portanto, terei bons resultados. Significa que se eu estudo, eu vou ter um bom resultado. Eu vou concluir que eu estudando, terei um bom resultado. Na questão 5, identifique e corrija o erro. Assistimos o filme ontem. A gente acabou de falar disso, tem que concordar. Assistimos, assistimos ao filme ontem. Nós acabamos de ver isso que precisa concordar. Olha a regência, olha o verbo, tem que concordar. Então, assistimos ao filme ontem. Tá? Para a gente revisar um pouquinho, para a gente encerrar essa aula aqui rápida, prática, simples e papum aqui, ó. Pronome, foco na referência e coesão, conjunções, relação de sentido e impacto textual, verbos, regência, concordância, tempos e vozes, tá? O que que fica de dica? Treinar a leitura atenta e interpretação é essencial. E ficar atento à banca e aos tipos de pegadinhas comuns, tá? Toda banca
que vestibular geralmente faz essa pegadinha, gosta de pregar uma peça nos vestibulandos, né? Nos alunos, nos estudantes que vão fazer o vestibular. Então, leia, conheça a banca que você vai fazer, porque ajuda muito, tá? E fica aí, então, salva esta aula. Entre no material complementar, dê uma lida, faça as atividades que foram propostas, tire dúvida caso precise e contem sempre conosco. Tchau, tchau, bom estudo e até a próxima!